Tá travando um pouco você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começou o quê? A festa do chá. Se você viu a nossa vinhetinha aqui do Leãozinho tomando seu chá, Leonardo, é porque começou o melhor programa esportivo sobre Premier League aqui no seu canal do Variando Esporte para a 10ª rodada do Campeonato Inglês, onde tivemos vários jogos, uma rodada cheia, que no dia que estamos gravando aqui, acabou de acabar. Sunderland 1, Everton também 1, mas não é desse jogo que a gente vai começar, né, Leonardo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pro Leonardo aqui, que já vamos puxar o líder do campeonato, quem venceu o Burnley por 2-0. E finalmente, Leonardo, vamos fazer a máscara aqui, ó. Porque ele fez gol. Ele fez gol. E será que agora sai a zica, Leonardo, ou não? Muito prazer, Vargas. Estamos aqui de novo, 10ª rodada. Chegamos à 10ª rodada da Premier League. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui nesta terça-feira. Cara, mais líder do que nunca. Parece repetição tudo que eu vou falar, mas é o Arsenal intransponível que a gente tanto fala. É o Arsenal que não sofre em momento nenhum do jogo, mais uma vez. Agora contra um time bem mais frágil, é verdade, que é a equipe do Burnley, mas que não tira os méritos de mais um jogo muito bom do Arsenal. E aqui sim, um primeiro tempo assim, de almanaque mesmo. Um primeiro tempo muito bom da equipe do Arsenal. O primeiro gol do Gyökeres, né? Finalmente fazendo um baita de um jogo, tá? O Gyökeres faz um baita no primeiro tempo, ele sai machucado ali no intervalo, e a gente ainda não sabe, pelo menos eu não vi com a gravidade da lesão, mas ele faz um baita no primeiro tempo, para além do gol. E um gol que surge, né? Da maneira mais Arsenal possível, bola parada, mais uma. Chovendo molhado também falar, baita cruzamento do Rice, bola sempre procurando o Gabriel Magalhães, que ajeita pro. E que jogada ensaiada, né? Você viu como que é legal jogar ensaiada da equipe do Arsenal? Todos os jogadores do Arsenal na segunda trave, né? Na hora que cobra a cobrança já do Rice, né? Aquela curva parecendo um gol, tentando fazer o gol olímpico. Aí aquele bate-rebate ali e sai o gol do Gyökeres. Baita jogada, gostei, viu, Leonardo? Que bom que não é aquela jogada de lateral que sai muitos gols também, né? Cara, é um exemplo a ser seguido, assim, é muito letal a bola aérea do Arsenal, é realmente um negócio, assim, invejável para os outros clubes, é o fruto de um trabalho muito bem feito, né, desde a temporada retrasada já, e assim sai o primeiro gol, mas o jogo do Arsenal não foi só esse, né, não foi só isso, assim, acho que o Arsenal criou bastante, teve boas oportunidades, o Saka teve duas ali para fazer o gol, mas acabou parando no goleiro do Bravika. Um primeiro tempo muito bom do Arsenal mesmo, o segundo tempo mais controlado, né, um time que tinha ali a vantagem. O segundo gol do Rice sai no primeiro tempo, com 35 minutos. E aí, de novo, num cruzamento, não bola parada, mas de um cruzamento, e ele cabeceia ali sem chance para o goleiro. E aí um segundo tempo muito mais controlado, muito mais ali no banho-maria e conseguindo levar o jogo sem sofrer perigo nenhum. Vou até pegar aqui, o Burnley deu alguns chutes a gol, mas mais uma vez, 4 chutes a gol, 4 chutes, nenhum a gol. Não tem como. E o Raya, mais uma vez, assistiu o jogo ali de camarote, parecia ali o lugar VIP, que ele pagou um lugar VIP, estava ali assistindo o jogo dentro do campo, porque ele não é. Os times que enfrentam o Arsenal não levam perigo algum ao goleiro espanhol. Então, mais um jogo de almanaque assim, do Arsenal, que agora mais líder do que nunca aí. O City venceu, a gente vai falar daqui a pouco, é o novo vice-líder, né? Então, 6 pontinhos aí o separam o Arsenal do City, 7 o separam do Liverpool. É um Arsenal que é muito sólido, é intransponível, como eu gosto de dizer, assim, é um time que realmente parece não ter nenhum furo ali, né? Nenhum time consegue penetrar a equipe do Arsenal, e ele vai cada vez mais, degrauzinho a degrauzinho, abrindo uma boa vantagem aí e se consolidando na liderança da Premier League. Perfeito, Leonardo. Um destaque que eu gostaria de mencionar aqui é o belo gramado do estádio do Burnley. Cara, na hora que eu vi o segundo gol ali do Arsenal, com o lançamento do Gyökeres pro Trossard, a bola lá não quica em nenhum momento, cara. Ela parece que tá deslizando no tapete, sabe? Cara, a Premier League é sensacional. Estou estudando aí, Leonardo. Quero muito pro ano que vem, ainda nessa temporada aqui da Premier League, assistir um jogo do Manchester City lá. Tá? Então vamos ver se tudo der certo aí. Tô preparando o terreno aí. Queria muito, viu? Queria muito assistir um jogo do Manchester City lá. Falando em times
que eu até vi o símbolo do Southampton aqui atrás. Uma notícia aqui que teve no Southampton. O técnico como que é? Will Steele, do Southampton, foi demitido e estamos à procura aí de um novo técnico. Nomes como Lampard já foi cogitado no Southampton. Você dá risada, né? Aí outros nomes de Brendan Rodgers também foi. Mas ainda estamos em busca de um novo técnico para o Southampton. E também uma notícia do Southampton aqui, bom trazer, Oriol Romeu. Lembra do Oriol Romeu, volante? Sim, com certeza. Ex-Barcelona? Exatamente, vai assinar com o Southampton, estava sem time, então voltou para o Southampton ali para ver se muda alguma coisa, porque o time não ganha de colocar um monte de cachorro sem dono ali, o Southampton acaba perdendo, viu, cara? É incrível como que o Southampton consegue perder tantas partidas assim. Mas enfim, vamos voltar. Não, peraí, já que você puxou esse assunto, acho que a gente não vai comentar esse jogo aqui, que foi mais uma derrota da equipe do Wolverhampton, que culminou na demissão do Vitor Pereira. Vitor Pereira. Uhum. Que tinha renovação de 3 anos, né? É inacreditável. É uma das renovações mais ridículas que eu já vi na minha vida. Porque era anunciado, né? Não faz sentido, cara. Um time que ainda não venceu, e aquela época já tinha vários jogos sem vencer, ganhou ali uma renovação de presente, não entendi o motivo. E agora, poucos jogos depois, aí tem a sua demissão confirmada, perdeu para o Fulham fora de casa por 3-0 nesse último final de semana. E aí, cara, muito se falou do Gary O'Neill voltar. A diretoria do Wolverhampton, cara, para quem não sabe, o Gary O'Neill é o técnico que era do Wolverhampton no passado, temporada passada, antes do Vitor Pereira chegar, que também estava muito mal. Muito se falou dele voltar, tal, e aí ele recusou essa volta. Então, olha o nível que tá o Wolverhampton, cara. Então, vamos ver qual vão ser os próximos passos. Se fala também de Michael Carrick, sim, ex-jogador do Manchester United, né, sua primeira oportunidade como técnico principal na Premier League, né? Então, acho que poderia ser interessante. Vamos ver qual vai ser os próximos passos do Wolves aí, na continuação da Premier League. É pré-temporada para Championship desse jeito aí, Leonardo. Se você tem um técnico que não tá andando bem das pernas, demite ele, contrata o Vitor Pereira, faz o que fez aí. Aí já não tava também no bem das pernas, né? Você fala, não, vamos alegrar ele, vamos dar uma renovação de 3 anos aí para ele, para a gente pagar uma multa milionária para demitir ele daqui a pouco. Aí vai demitir ele e pensa o que vamos contratar o que tava antes. Não faz sentido, Leonardo. É inacreditável. Falando de outro time que também está na parte de baixo ali, brigando com o Wolverhampton para ver qual que é o pior, o Nottingham Forest mostrou que não é um dos piores, porque empatou em casa com o Manchester United num jogaço, um jogo maluco, onde o nosso colega lá, o que não vai cortar o cabelo, vai ter que deixar o cabelo crescer mais, porque o United deixou de ganhar, né, que já tinha vindo de 3 vitórias seguidas, parou ali no Nottingham Forest 2-2. Vale ressaltar que o Igor Jesus foi titular do jogo, né, da equipe do Nottingham Forest. Não fez uma partida ruim, mas também não foi lá aquelas coisas ali, né? Teve participação no segundo gol do Nottingham Forest, que foi a virada ali de 2-1 com o Savona. Nome legal, hein, Leonardo? Gostaria de colocar Savona no nome do seu filho? Não gostaria, não, Vargas. Acho que não serviria, não. Aqui no Brasil não serve, não. Não serviria, mas tudo bem. O que serve foi o Amari Diallo, que pegou um voleio ali para empatar o jogo, deixando os números finais para Nottingham Forest 2, Manchester United também 2. Destaque também para o gol do Casemiro, né? Marcando um gol a rodo. E também, lance curioso, detalhe. Curioso não, a informação aqui. Aquela bola que o Savona, que foi o nome do jogo, na minha opinião, salvou, não saiu, Leonardo. E na sequência saiu escanteio para o gol do Manchester United. É isso, cara, assim, e é pela segunda rodada consecutiva que o Forest reclama desse tipo de lance. Na rodada passada também houve um lance bem parecido, que a bola não saiu, e o juiz marcou escanteio, do escanteio saiu o gol nem lembro quem que era o adversário do Forest na rodada passada, vou pegar aqui rapidinho. Mas é a segunda rodada consecutiva que o Forest reclama de um lance assim. Então, assim, eu achei realmente prejudicados ali. Falando do jogo em si, o Forest começou bem o jogo, achei que começou ali jogando bem,
mas o Casemiro vai lá e abre o placar, né? Aos 30 minutos ali, aproximadamente, do primeiro tempo, o Casemiro aproveita ali um bom cruzamento, cabeceia bem, bom ver o Casemiro jogando tão bem assim de novo, né? Eu falei aqui algumas semanas atrás que ele tinha retomado o seu ritmo, reencontrado o seu futebol, e de fato isso acontece. Mais um gol aqui, mais uma vez sendo importante, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva desse United, que conta muito com ele. Mas aí o jogo vai para o intervalo, cara, e o Forte vira em 2 minutos o jogo, quando volta, né, para o segundo tempo. Aos 48, o Gibbs White empata a partida, e o Savona, como você muito bem falou, vira ali logo aos 50 minutos de jogo. Então, a partir daquele momento ali, houve um apagão, claro, no Manchester United, dois lances capitais ali que o Forte conseguiu aproveitar e virar o jogo. E aí o Shandaish virou o Shandaish, né? Ele conseguiu colocar finalmente em prática o futebol que ele tanto gosta, que é aquele mais retroativo, que é posicional ali atrás, né? De linhas baixas ali, e chamando o Manchester United para cima, que aí começou uma pressãozinha ali, não muito efetiva assim, não foi um jogo brilhante do United, como a gente vinha vendo bons jogos, mas aí no finalzinho da partida, o Amad Diallo consegue o gol de empate, num bonito chute, num belo golaço de Diallo, dando números iguais. Ele até no último lance tem uma chance, eu não lembro quem cabeceou, mas o Murilo salva em cima da linha de um jeito assim incrível, que seria virada do Manchester United. Então, um resultado de 2-2 aí, acho que não dá para dizer que é porque o Force está muito lá embaixo, né? Então, assim, você imaginava que o United pudesse vencer. Mas colocando que esse time do Forte não condiz com o que é a posição na tabela, não acho que é um resultado tão ruim assim você empatar jogando em Nottingham. É que a gente fica muito nessa história do menino lá do cabelo, né? De 5 vitórias seguidas, mas, cara, são 5 vitórias seguidas na Premier League, assim, quem tem, assim, é muito raro. Assim, a gente viu o Liverpool fazendo agora nesse começo, mas e o Arsenal agora também, mas é muito difícil, assim, é muito improvável um time que, se não for os líderes, que um time de Premier League, principalmente uma liga tão competitiva e tão acirrada, tão disputada, consiga 5 vitórias consecutivas. Então, assim, eu acho que ele deu uma exagerada, cara. Eu acho que ele foi além ali do possível. É óbvio que ser United conta muito mais ainda para isso, né? Porque vinha numa fase muito ruim. Mas acho que 5 talvez ficou alto demais essa aposta aí, que agora zerou tudo, né? Tem que começar tudo de novo. Cara, fica feio para ele se ele cortar o cabelo antes, falar, pô, não tava aguentando mais, vou ter que cortar. Vamos pegar no pé dele, eu acho que, né? Não, vamos pegar no pé, mas assim, vai chegar uma hora que ele vai fazer o quê? Ele vai. Se o United não vencer 5 jogos, ele vai ter que cortar. Não sei como é que vai ser isso aí. Tô achando que se o United virar numa fase boa, começar a ganhar 3, 2 jogos ali, subir de tabela ali, talvez ele seja convidado lá para os estabelecimentos do clube e os próprios jogadores cortam o cabelo dele, né? Tá bom. Sei lá, é uma maneira aqui, né? Seria legal também ver isso. Pode ser. A gente viu com o Vasco acontecendo agora, que teve o Vasco Sim, venceu verdade. O cara foi no programa de televisão aí, na nossa concorrente. Ele cortou ontem, ele cortou ontem, não foi? Foi lá na Casa TV lá e cortaram o cabelo dele ao vivo, né? Então, assim, inegavelmente, o Vargas... Depois o Vasco perdeu o jogo, é incrível. Inegavelmente, isso também atrai muito a mídia, assim, para você. Acho que tem o lado bom dele cortar o cabelo, óbvio, que tá muito grande, mas também tem o lado ruim que ele vai perder esse hype que ele tá tendo aí a cada jogo do Manchester United. Perfeito, Leonardo. Vamos agora, então, para o outro Manchester, o Manchester City, que teve, talvez a gente esperava o jogo da rodada contra o Bournemouth, que até o momento era o segundo colocado ali. Temos que exaltar Iraola, mas dessa vez temos que exaltar a dupla Cherki e Haaland, porque destruíram, e fazia tempo, Leonardo, sempre a gente vem aqui falando aqui no programa, que o Manchester City do Guardiola não era mais aquele mesmo, né? Que mostrava futebol indo para frente, aquele toque de bola rápido, que fazia 5, 6, já chegou a fazer 8-0 já na Premier League, mas a gente estava sentindo falta desse futebol. Não foi aquele futebol de goleada, mas foi um futebol para frente que mostrou a equipe do Manchester City. Com o Haaland jogando a todo vapor, já são 13 gols em 10 jogos. Cherki ou Haaland o nome da partida, o Leonardo? O Haaland, né? É o Haaland, cara, e vai ser sempre o Haaland, pelo jeito, né? A gente não vai parar nunca de falar dele aqui. Mas eu vou destacar bastante o Cherki também, porque desde o lado do projeções eu falei daqui dele, que ele seria um cara muito importante na mão do Guardiola, e agora, finalmente, saudável, ele pode mostrar isso. Mas é aquilo, cara, que é um City que é muito
ele deixa as outras equipes em questão de vulnerabilidade, simplesmente de ter um cometa mesmo ali na referência de ataque, cara. O Haaland, ele é outro nível de jogador, ele é um cara muito absurdo, assim. E aí, mais uma vez, contra o Bournemouth, ele teve 2 oportunidades, nas 2 ele fez o gol, não dando nenhuma chance para o Petrovic ali poder fazer as defesas. Então, foi um jogo tranquilo, assim, do City, em teoria, porque consegue o gol cedo. O empate vem logo na sequência, é verdade, numa falha do Donnarumma, a gente tem que falar aqui, foi uma falha, mas mais um bom jogo do Donnarumma, mas ele tem essa cerejinha aí de ter falhado no gol, e falhou feio, achei que foi uma falha bem clara. Mas não demora muito assim, aos 33 minutos ali, o gol do Adams aos 25, se não estou enganado, o Haaland faz o segundo aos 33, e aí já dá mais uma tranquilidade para o City, que consegue controlar o jogo, consegue o toque de bola, e aí no segundo tempo com o Nico O'Reilly, que é um baita no jogador, mais uma vez fazendo uma grande atuação, um cara que era volante, virou lateral, né, nas mãos do Guardiola, mais um, né, nas mãos do Guardiola, que viram ali um polivalente, ajudando o City a construir mais uma boa vitória, de um City que vem mostrando ali aquele sabor de Manchester City que a gente tanto conheceu nas últimas temporadas. Uhum. Talvez retomando isso, já é vice-líder, já está ali no cangote do Arsenal, tem uma diferença boa ainda, 6 pontos, mas já mostra que, pô, eu tô aqui e eu vou querer brigar por esse título sim. Não dê bobeira, né? Você já deu bobeira 2 vezes, eu fui lá e te venci. Então, ele já deixa esse reclaro muito claro para o Arsenal. É um time muito mais organizado, um time muito mais constante ali, muito mais físico também. A gente fala muito desse time do Guardiola, de fisicalidade, de muito posicional, e aqui ele vem retomando um pouco isso, assim. A gente falou tanto dele se adaptar a um novo jeito, porque os outros times, eles tinham se conhecido o jogo do Guardiola, e ele de fato fez isso muito bem. A gente falou aqui, contra o Arsenal, ele fechou a casa de uma maneira que a gente nunca viu o Guardiola fazendo. Ele conseguiu se adaptar em diferentes momentos, mas ele, ao mesmo tempo, consegue voltar às suas origens, e foi o que ele fez aqui nesse jogo contra o Bournemouth. Um domínio absoluto, um time que jogou muito bem, que teve controle ali da partida, termina o jogo com menos posse de bola, para você ver como ele está se adaptando a isso que eu falo, e consegue uma boa vitória, mais uma, já não sei quantas são seguidas aí, mas uma grande vitória, não é seguida porque perdeu com o Villa, né, mas uma boa vitória, 3-1, aí já é vice-líder, vencendo um time muito difícil, não só isso, né, não é só uma boa vitória, como é uma boa vitória sobre um time muito difícil. Não é só o Bournemouth vice-líder, é o Bournemouth que provavelmente é o principal futebol dos campeonatos europeus entre os que não são os grandes, né? Então, é uma baita vitória ser valorizada aí, o time do Iraola ali que tem muito de Guardiola também, então uma vitória ser muito valorizada, e olha o City, de olho no City. Olha o City aqui que chegou a 19 pontos, o Liverpool com a vitória, que a gente vai falar agora, chegou a 18, e o Arsenal ali, o primeiro colocado, com 25 pontos. E destacar também na 4ª colocação o Sunderland e na 5ª ali o Bournemouth, ambos com 18 pontos. Leonardo, depois de várias rodadas sem ganhar, sem vencer, todas elas perdendo, a equipe do Liverpool em casa venceu o Aston Villa por 2-0. E, pô, destaque ali negativo para o Dibu Martínez, que deu um presentaço ali para o Salah para sair o primeiro gol do Liverpool, e assim concluindo a vitória dos Reds. É o Liverpool. Olha o Liverpool aí também, Leonardo. Se não fosse perder aquelas 4 partidas seguidas, né? Já estaria ali brigando frente a frente com o Arsenal e com o Manchester City. Certamente, assim, acho que é um Liverpool que bobeou muito aí, né, nessas rodadas de Premier League, foram 4 ou 5 seguidas, você pode confirmar para mim aí. E ainda teve a derrota para o Galatasaray da Champions, então foi uma sequência muito negativa de um trabalho que começou até a ser duvidado ali, acho que muito por conta de rede social, é verdade, pouco se falava disso na vida real, mas até porque a vida real sábado, mostrou um claro apoio a Arne Slot, mas na rede social já se duvidava muito de um trabalho, sendo que eu acho de maneira muito descabida até. Mas o Liverpool jogou bem, cara, mais do que voltar a vencer, o Liverpool voltou a jogar bem. Foi legal de ver o jogo assim. O Aston Villa começa o jogo muito, muito intenso. O Morgan Rogers coloca uma bola na trave com 4 minutos de jogo. Que aí, cara, se entra, poderia ter mudado todo o cenário da partida, né? A gente o Liverpool ver seus pesadelos ali, não conseguir virar o jogo e somar mais uma derrota nessa sequência.
Só que a bola bateu na trave, beleza. Até teve uma outra bola na trave depois, que o primeiro Mamardashvili pega e ela resvala na trave. Até ali no final do jogo, o Liverpool conseguiu dar uma pressionadinha, o Ekitike faz o gol que é anulado, e aí o Dibu Martínez serve um presente ali, deixou o gol inteiro pro Mohamed Salah voltar a marcar o gol de número 250 com a camisa do Liverpool, porque ele segue quebrando recordes e recordes aí. Já é o terceiro, né? Já era e continua sendo o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool. Então, até bom por isso também, né? Além de voltar a vencer, voltar a jogar bem, voltar a ter seu grande destaque fazendo gol e sendo importante. Boa vitória do Liverpool no segundo tempo. O Gravenberch também jogando bem, né? Faz o gol ali, a bola desvia, acaba enganando o Dibu e faz o 2-0. E de um Liverpool quase que da temporada passada, né? Que é com o Isaac que tá machucado, mas o Wirtz no banco, com o Frimpong também tá machucado, as contratações não jogando. E o Liverpool precisou recorrer aos jogadores da temporada passada mesmo, ali, os que já estavam ali naquele título. Tirando o Ekitike lá na frente, e também o goleiro, evidentemente, o Mamardashvili, porque o Alisson está machucado. O meio-campo ali da temporada passada, com o Gravenberch, com o McAllister e com o Szoboszlai, o Bradley tendo que jogar na direita e finalmente aqui sendo pelo menos um vislumbre do que a gente viu do Bradley na temporada passada também, que era um Bradley muito mal até aqui. E, cara, acho que tem que falar de Andy Robertson. Baita jogo, assim, um cara muito criticado na temporada passada, e com razão, acho que eram justas as críticas, até por isso foi-se atrás do Kerkez para ser titular, só que o Kerkez não correspondeu com o que se esperava nesse início de temporada. Até acho que vai corresponder em algum momento e ele vai ser o titular do Liverpool. Mas o momento pedia a volta do Andy Robertson e ele pôde, no jogo de sábado, pelo menos, corresponder à altura, fazer um jogo como aquele que a gente tanto conheceu, tanto foi acostumado de ver o Robertson fazendo. É muito legal ver o ídolo do Liverpool voltando a jogar bem. E o grande destaque do jogo é, mais uma vez, Dominic Szoboszlai. É o melhor jogador do time na temporada. Um recital, assim, dominou o meio de campo, jogando na sua função, meio campo mais ofensivo ali. Quando ele joga nessa posição, ele realmente domina aquela área do campo e consegue ser fundamental, consegue ser muito importante para o Liverpool e consegue fazer o Liverpool levar perigo ao adversário inúmeras vezes. A bola passa por ele o tempo inteiro. Então, baita vitória do Liverpool contra um time difícil, tá? O Villa vinha de vitórias consecutivas aí, de jogos sem perder, vinha numa sequência muito boa o time do Unai Emery, e aí acaba tendo essa derrota um pouco frustrante, que é isso, poderia ter sido diferente, se uma das bolas na trave entram ali, o cenário seria diferente. O Mamardashvili também fez 2, 3 boas defesas no segundo tempo. O Villa não jogou mal, não, mas o Liverpool foi mais eficiente. Perfeito, hein? Vamos, então, para o Clássico de Londres, onde Tottenham e Chelsea se enfrentaram e saímos com a vitória dos Blues, com um gol brasileiro, numa falha da zaga ali da equipe do Tottenham, surgiu o gol de João Pedro para colocar números finais da partida. Chelsea 1, Tottenham 0. E no final ali do jogo, Leonardo, eu não sei com quem, mas me pareceu o Van de Ven, o Van de Van, né? E o Spence. Van de Ven e o Spence. Isso. E o técnico do Tottenham foi lá falar alguma coisa, talvez criticar alguma coisa ali que aconteceu no jogo. Foi cumprimentar, né? E foram mal educados com eles, Leonardo. Não pode mais. Não pode mais falar nada, cara. Eu fiquei assim, eu fiquei assustado, cara. Eu não entendi essa reação dos jogadores do Tottenham, o Van de Ven e o Spence. O Van de Ven, inclusive, um dos capitães do Tottenham. Cara, eu não sei o que ele falou, evidentemente, mas depois ali o Thomas Frank foi dar a mão para eles e eles simplesmente deixaram o cara no vácuo, cara. Assim, realmente, eu achei bem estranha assim, a situação, não sei o que está acontecendo, né? O elenco não me parecia rachado nesse nível, muito pelo contrário, mas fiquei surpreso, assim. Só que do jogo, cara, o Tottenham fez um jogo muito ruim mesmo, assim. A pior atuação do Tottenham na temporada de maneira disparada. Um time que não sabia o que fazer com a bola chegava e não ia para lugar nenhum, era devolver a bola para o Chelsea, era isso que o Tottenham conseguia fazer. Um jogo muito abaixo do Xavi Simons, mais um. Ainda não consegue render o que foi visto no Leipzig, o que foi visto no PSV ainda antes. Mais uma vez jogou pela ponta, né? E não conseguiu render tudo o que se espera.
Mas o Bergvall saiu com concussão, né? Foi um lance bem feio ali, ele queria até ficar, mas ele acabou saindo pelo protocolo de concussão. E aí, por isso que o Xavi Simons não começou o jogo, né? Ele entrou logo no comecinho da partida porque o Bergvall saiu nesse protocolo de concussão. Mas é isso, cara, assim, um jogo muito ruim do Tottenham mesmo, assim, eu acho que tem uma tempestade em copo d'água, porque o Tottenham, de fato, não vem desempenhando um baita no futebol, mas eu vi boas coisas do Tottenham nessa temporada, assim, eu vi bons jogos do Tottenham, boas coisas, sempre repito, né, porque não é tão difícil ver coisas boas diante do que era o Tottenham na temporada passada, eu sempre gosto de falar isso, mas mesmo assim eu vi coisas boas, e eu acho que está sendo feita uma tempestade no copo d'água, como se fosse tudo lixo, e não é. Acho sim que está devendo, que tem que melhorar. O centroavantes é uma posição muito carente, eu já falei aqui, o Colomani foi titular agora, e ele não, nem consigo criticar, está começando, mas os outros não rendem. O Brennan Johnson não rende, o Richarlison rende menos ainda, e o Solanke não consegue ficar saudável. Então é uma posição carente, tem o Kulusevski também para voltar. Mas o fato é que o time é muito dependente do Kudus, que é o melhor jogador disparado do time. Teve as duas grandes oportunidades, uma ele chutou por cima, a outra o Robert Santos fez uma boa defesa, mas toda a ação ofensiva do time passa pelos pés do Kudus e é só por ele. Fica um time pendido para um lado, quando ele está na ponta, como foi o caso. Então, um jogo muito ruim do Tottenham. E eu vou falar daqui a pouco de outro, que ainda é um destaque ainda maior do que o Kudus do lado do Tottenham. Mas para isso eu vou falar do Chelsea primeiro, que fez um jogo ali como precisava ser feito, diante de um time tão nada como foi o Tottenham nesse jogo. Teve ali suas oportunidades, criou bastante, poderia ter vencido por muito mais. O João Pedro, por exemplo, que fez o gol, teve 3-4 oportunidades. Sim. E faz graças ao Vicário não foi gol. Mas é isso, eu vou falar do destaque do Tottenham. Não foi gol por causa de mais uma brilhante atuação do Vicário, que é disparadamente o melhor goleiro da Premier League nesse início. Assim. É um negócio realmente... Assim, tem uma defesa que ele faz do chute do João Pedro, cara, com a mão esquerda, que é uma defesaça, assim, linda, linda, linda. Mais uma grande atuação do Vicário, já tinha sido assim na rodada passada, já tinha sido assim na Champions League contra o Mônaco, que ele salva de maneira absurda o Tottenham de perder o jogo. Então, tirando o Kudus lá na frente, o grande destaque do Tottenham mesmo nessa temporada é o goleiro italiano. Então, acho que eu gostei do Chelsea, acho que fez o que precisava fazer, criou para vencer por mais, não conseguiu vencer por mais, porque o goleiro foi muito bem. Caicedo é um monstro, cara. Caicedo, quando o Caicedo tá bem, o Chelsea vai estar bem. Isso parece que não dá nem para se discutir, porque é realmente um jogador muito acima. E deixou o João Pedro na cara do gol, roubando a bola ali. Ele conseguiu aproveitar. Baita vitória do Chelsea, que dá uma respirada boa. Muito bem. Vamos então para o jogo de destaque da rodada, que foi a vitória do West Ham sobre o Newcastle por 3-1, onde tivemos um golaço de Lucas Paquetá ali, voltando à equipe do West Ham, depois de várias coisas ali da punição dele, não sei o que lá, já acabou, né? Que bom que já acabou. O Lucas Paquetá pode trazer seu futebol arte para a equipe do West Ham, que jogou bem. Agora oficialmente, né? Os recursos lá foram negados, acabou mesmo. Agora oficialmente. Sim, que bom. Que bom aí. A gente pode então voltar a desfrutar desse futebol do Lucas Paquetá, que tem muito, mas muito a oferecer para a Premier League. Né? Seria muito legal ver ele no Manchester City também. Pena que deu errado, né, a negociação por conta dessas investigações aí. Mas que bom que deu tudo certo aí para o Lucas Paquetá tá voltando aí. E para o West Ham é muito, mas muito bom também. E detalhe curioso, Leonardo, a gente sempre também vinha aqui falando nos programas aí do Festa do Chá, que a equipe do West Ham não demonstrava um futebol elegante, um futebol bonito de se ver. Não é à toa que está na 18ª colocação do campeonato ali, né, com apenas 10 pontos agora, né? 10 pontos ou 7? 10, né? 7. Deixa eu ver. 7 pontos aí. 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. Venceu apenas a segunda aí, e contra a equipe do Newcastle, que é uma das potências, uma das principais potências aí, que tem potencial para crescer aí nos campeonatos europeus. Pelo menos era para ser, né? Pelo menos verdade. Quando os árabes compraram lá, nossa, vai contratar Bale, vai vir Neymar, vai vir não sei quem. No final veio o Ultimate, né? O Ultimate. Mas tudo bem, né, Leonardo? Vamos. Longe de ser problema, tá? Tá muito mais sendo solução do que problema. Entendeu? Mas
pelos torcedores, eu acho que os nomes seriam mais fortes, né? Ao invés de o Otmar mais veio para cara, solucionar o o problema. Newcastle não consegue ter. É até legal esse tema, porque as regras da Premier League elas são muito. Como é que eu posso fazer? São muito rígidas, né? Então o Newcastle não consegue extrapolar a esse nível assim. A gente fala muito do Manchester City, mas a regra mudou, tá? O Manchester City conseguiu aproveitar, o Chelsea conseguiu aproveitar muito antigamente, mas a regra mudou e o Newcastle ele tá muito mais. A coisa está muito mais controlada e o Newcastle não consegue fazer esses gastos tão evasivos. Aí você pode me perguntar por que o Liverpool conseguiu fazer essa temporada? Porque o Liverpool não fez nenhuma outra. O Liverpool segurou um dinheiro absurdo. O Liverpool não gastava dinheiro nenhum em janela nenhuma, gente. E aí, segurou, combinou isso a vendas muito grandes, não só em outras temporadas como nessa também. O Luiz Dias saiu por um valor muito grande, até valores menores do Kelleher, do Harvey Elliott, mas teve outra venda também, que eu não estou enganado, que foi grande. O próprio Arnold rendeu um pouquinho ali, pouca coisa, mas rendeu. Faz o Darwin Nunes, Luiz Dias e Darwin Nunes, duas vendas muito grandes, que ajudaram nisso. Então, juntado isso a não ter gasto em outras janelas, o Liverpool tinha ali uma condição de extrapolar como extrapolou nessa janela. O Newcastle não consegue. Perfeito, Leonardo. E que vitória graciosa da equipe do West Ham, viu? Gostei da vitória. E destaque, eu gostei também do uniforme do Newcastle, cara. Aquele verde ali me chamou a atenção. Gostaria de ganhar de presente de Natal, tá, Leonardo? Vou pensar no seu caso. Muito bem. Eu tenho aqui os jogos da Champions League, mas se quiser o senhor passar rapidinho, da Champions League... Você falou bem, sim, perfeito. O Murphy abre o placar aqui nos 4 minutos, né? Parecia que o Newcastle ia vencer com tranquilidade, justamente porque a gente achava muito favorito, né? O Newcastle é um time bem melhor do que o West Ham, mas aí que a gente vê aos poucos a evolução desse West Ham, um time muito mais organizado ali com o Nuno Espírito Santo, juntando os caquinhos ali do que era aquele catado com o Graham Potter. E aí o West Ham passou a dominar o jogo a partir disso. Ele empata perto dos 30 minutos com um belo chute do Paquetá, muito bom ver o Paquetá jogando. Saiu a convocação ontem, né? Ontem, segunda-feira, saiu a convocação para os amistosos de novembro agora, do Brasil contra Senegal e Tunísia. O Paquetá está na lista, mais uma vez convocado, vai ser um jogador muito, muito importante para o Brasil na Copa. Então é muito legal ver o Paquetá jogando bem de novo. Vamos ver se ele vai ficar no West Ham, né, nessa janela de janeiro, ou se ele vai sair para algum time mais qualificado, né? Mas bom jogo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, eles acabam virando com um gol contra do Botman. E aí, no final do jogo, né, o Newcastle já estava todo para cima ali, o West Ham estava se defendendo, como bem sabe fazer um time do Nuno Espírito Santo, aproveitou no contra-ataque e matou o jogo com o Souček para fazer uma grande vitória para o West Ham, cara. 3-1 para dar aquela lavada na alma, pensar, ainda calma, né? Ainda é um time muito limitado, um time muito frágil, tá na zona de batimento, mas consegue pensar um pouco com mais calma, né? Uma vitória importante para dar ânimo, para dar moral para o time, conseguir pensar em talvez coisas maiores nesse campeonato. Perfeito, Leonardo. Tem os jogos da Champions League aí? Você quer passar? Você quer que eu passe aqui? Tenho. Tem. Perfeito, então, porque amanhã, já vou dar um destaque aqui, porque amanhã teremos Liverpool e Real Madrid. Olha que baita jogo aí do cara, nosso amanhã é um dia pra... assim, quem gosta de futebol europeu, ficar com duas telas, assim, não tem como não ser duas telas. Liverpool e Real Madrid em uma, PSG e Bayern na outra, cara, assim... Isso. Então, mande pra gente aí os jogos dos ingleses na Champions League. Vou falar aqui na Champions, na Europa League e na Conference também. Amanhã, então, terça-feira, 15:03 da tarde. Lembrando que acabou o horário de verão na Europa, tá? Então, mais uma horinha aqui para nós. Os jogos que eram 4 começam às 5, os jogos que eram 15:01 começam 15:02. Perdão, os jogos que eram 15:03 começam 15:00. Os jogos que eram 15:02 começam 15:03. O Arsenal vai visitar o Slavia Praga, lá na República Tcheca, e provavelmente vai rodar o elenco, tá? É um jogo que cabível para isso. O Arsenal vem de uma sequência difícil aí, então provavelmente deve rodar o elenco aí amanhã, 2h45 da tarde, Slavia Praga e Arsenal. Também amanhã, às 5 da tarde, você falou bem, em Anfield, Liverpool e Real Madrid, mais uma vez a reedição aí de duas finais nos últimos anos de Champions League. Se enfrentaram no passado em fase de liga, o Liverpool venceu em Anfield 2-0 e agora se encontram de novo no mesmo local. Um jogo bem interessante aí. Teremos o reencontro de Trent Alexander-Arnold com o Liverpool
Ele que está voltando de lesão, deve ficar no banco, mas é uma história mais aí para esse confronto. Também às 5 da tarde, o Tottenham recebe o Copenhague no Tottenham Hotspur Stadium, um jogo aí para ganhar, fazer saldo, pensar ali no G8, porque o Tottenham tem 2 empates e 2 vitórias, se eu não estou enganado. Então é bom pensar aí, né? Um empate, uma vitória e 2 empates, na verdade, né? E pensar em vencer e pular lá para o G8. Aí nós já pulamos para quarta-feira. 15 para as 3 da tarde, o Chelsea vai visitar o Qarabag. Então, um jogo aí. O Chelsea vai longe, hein? Visitar a equipe do Qarabag na quarta-feira, dia 5, 15 para as 3. O Manchester City recebe no Etihad Stadium o Borussia Dortmund. E acho que e o Newcastle, né? E aí o Newcastle recebe o Atlético Bilbao também na quarta-feira, 5 da tarde, no St. James Park, Newcastle e Atlético Bilbao. Na Europa League, deixa eu pegar aqui, o Nottingham Forest enfrenta o Sturm Graz lá na Áustria. Esse jogo é quinta-feira, 15 para as 3 da tarde. E o nosso Aston Villa recebe o Maccabi Tel Aviv de Israel, também quinta-feira, às 5 da tarde. E pela Conference League, o Crystal Palace recebe o AZ Alkmaar da Holanda às 5 da tarde também, na quinta-feira. Esses são os jogos dos ingleses nas competições europeias dessa semana. Perfeito. Vamos então para a 11ª rodada da Premier League, que já começa no sábado às 9h30 da manhã, com simplesmente Tottenham e Manchester United. Também no sábado, meio-dia, temos Everton e Fulham, o West Ham e Burnley. E para fechar, não, tem mais jogo no sábado aqui, ó. Sunderland e Arsenal às 2h30. E agora sim, para fechar no sábado às 5 horas da tarde, Chelsea e Wolverhampton. Já no domingo, dia 9, teremos Crystal Palace e Brighton às 11 horas, Aston Villa e Bournemouth, Brentford e Newcastle, Nottingham Forest e Leeds. E já para fechar ali o seu horário do almoço, às 1h30 da tarde, tem simplesmente Manchester City e Liverpool, clássico máximo da Premier League. Esse jogo eu não vou perder por nada. Não vou perder por nada. Bom, então é isso, Leonardo. Fechamos? Fechamos o programa? É o 10º Festa no Chá que você acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, rumo aos 2.000 inscritos aqui no canal do Varane Esporte, que vem muita coisa boa aqui. Fechou? Agradeço você que tenha nos acompanhado. Valeu. E o Festa do Chá volta na próxima terça às 11 horas da manhã com mais Premier League.